né, o Dia da Cardiologia, que foi comemorado no último dia 29, né? Então, para essa celebração, convidamos vocês e o doutor Eduardo Lima, que é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente na unidade de aterosclerose do INCOR e head de cardiologia da DASA H9J. Então, ele vai falar para a gente sobre o protocolo de dor torácica e síndrome coronariana aguda, na DASA Hospitais 9 de Julho, nosso legado e perspectiva. Um assunto tão importante, né, de suma importância realmente, porque os protocolos assistenciais, eles conseguem auxiliar as equipes, né, nas tomadas de decisão, além de padronizar condutas, né, sempre visando o quê? A segurança do paciente, e aí, de uma forma indireta, acaba também minimizando os custos, né, para as instituições. E, então, é uma forma da gente prestar um cuidado de qualidade, segurança, sempre baseado nas melhores evidências e nunca deixando de levar em consideração a individualidade de cada paciente e a particularidade de cada caso. Doutor Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A palavra é toda sua. Obrigado, Dani. Bom, a gente vai falar um pouco, então, do nosso protocolo de dor torácica, que esse ano está fazendo aniversário, cerca de um ano que a gente implementou, né, e coroando esse aniversário, recentemente a Sociedade Europeia de Cardiologia atualizou as diretrizes de síndrome coronariana aguda, então merece alguma consideração. O que muda para a gente essa atualização? Então, a gente vai falar um pouco sobre aquilo que a gente já construiu, enquanto 9 de julho, enquanto DASA, e provavelmente para onde a gente vai caminhar. Bom, primeiro ponto, e é o ponto de relevância dessas diretrizes, é por que a gente fala sobre dor torácica e por que, se vocês observarem, nos hospitais a gente tem protocolo institucional de dor torácica, sepse, AVC, porque mata. Principalmente dor torácica e AVC, se vocês observarem, especificamente doença coronariana, ainda é a principal causa de mortalidade no mundo em qualquer faixa etária. Prometeram para a gente que as neoplasias passariam a doença cardiovascular, está ali, mas ainda não passou, né, Marcelo? Ainda não passou. A gente ainda tem no mundo, principalmente naqueles com menos de 85 anos de idade, mas também naqueles com mais de 85, a doença cardiovascular como principal causa de mortalidade. E dessa doença cardiovascular, a gente fala de doença cardiovascular, a gente fala de insuficiência cardíaca, AVC, infarto, quase metade nos Estados Unidos, cerca de 42%, é coronária. Cerca de 17% a 20% é AVC. E só cerca de 10% de fato vai ser insuficiência cardíaca. Então, aquele conceito que a gente tem de que, nossa, insuficiência cardíaca, AVC, no mundo, coronária ainda mata mais. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade. Ano a ano, AVC e doença coronariana vão se alternando como principal causa de mortalidade, exatamente por isso que aqui no 9 de julho a gente tem protocolos tão fortes nessas duas entidades. Aqui, esses números que eu falei para vocês, vejam vocês, doença coronariana, 42% da representatividade do que é mortalidade cardiovascular, insuficiência cardíaca perto de 10%, AVC 17%. Esse slide a gente já mostrou de manhã na aula da vascular, mas o uso que a gente vai fazer daqui é outro. Esse slide, ele tem como objetivo demonstrar que o diabético, ele acaba tendo mais evento do que o não diabético, mas eu vou pedir para vocês olharem para ele sob uma perspectiva de como protocolos e novas terapias conseguem reduzir o risco do infarto do miocárdio. Então, se você observar, antes dos anos 60, quando a gente não tinha unidades coronarianas, né, quando o paciente coronariano ficava num quarto escuro longe do posto de enfermagem, que a gente entendia que um paciente infartado precisava de descanso, de repouso, de um quarto escuro, nitrato, oxigênio e morfina, e de manhã a enfermagem batia na porta do quarto e o paciente tinha falecido, né? Como que trazer o paciente para mais próximo, um passo tão simples quanto monitorizar esse paciente, colocar mais perto do posto de enfermagem, reduziu praticamente pela metade a mortalidade e infarto do miocárdio. Não foi uma conduta médica, foi uma conduta de engenharia. Trazer o paciente para mais próximo e monitorizar fez com que essa mortalidade caísse praticamente pela metade. E aí as novas terapias e os novos protocolos fizeram com que hoje a gente entrasse na chamada era de um dígito. Hoje a mortalidade no infarto agudo, em média, ela não tem mais 2 dígitos, ela tem um dígito só.
Isso mostra que os protocolos e as terapias conseguem impactar nessa patologia. A gente ainda parte de um sintoma base, e por isso que o nome do nosso protocolo é dor torácica. A gente sempre teve esse dilema, por que não síndrome coronariana aguda e sim dor torácica? Porque ainda é o motivo pelo qual o paciente procura o nosso pronto-socorro. Então, a sinalização da dor torácica acaba sendo o guia de que esse paciente ele precisa de um protocolo específico. Essa associação de dor torácica com doença coronariana ou com mau prognóstico, ela não é nova. A descrição da angina pectoris, ela foi feita por William Eberden. Se vocês observarem, essa é a publicação original dele, 1768. Ele descreveu pela primeira vez um tipo de dor no peito que matava mais. Curioso, né? Era um tipo de dor no peito diferente, associada a uma sensação de angústia. Ele chamou de angina pectoris e separou da dolor pectoris, que era dor qualquer no peito. E observava que esses pacientes com essa característica específica de uma dor em peso, aperto, retroesternal precordial, que era desencadeada por esforço, melhorava com repouso, de que essa dor ela estava associada a um pior prognóstico. Os pacientes que tinham essa dor, eles morriam mais. E aí veio a caracterização da angina como típica, atípica e não anginosa, baseado no fato de que, se eu tivesse 3 dessas características da descrição original, uma qualidade, uma quantidade, uma localização compatível, desencadeada por estresse físico-emocional e melhora com repouso, e a gente acrescentou com o tempo nitrato, na presença das 3 características eu chamo de angina típica, na presença de 2, angina atípica, e na presença de uma ou nenhuma característica de dor não anginosa. Mas essa caracterização ela é uma caracterização histórica, ela não é etiológica. Quando eu digo que a angina é típica, eu não estou dizendo que o indivíduo tem obstrução coronariana. Eu estou dizendo que essa dor parece com a descrição original do Eberden do século XVIII. E fato é que quando a gente olha dados de estudo de angiotomografia, e eu peço a atenção de vocês para as barras pretas, independente do tipo de sintoma que o paciente tenha, você parece que não varia tanto a quantidade de indivíduos que têm obstrução coronariana. É curioso isso, né? Então, se olha lá em cima em homens, eu peço que olhem apenas para as barras pretas. Aqui eu tenho pacientes assintomáticos com dor não anginosa, com dor atípica e com dor típica, e vejam vocês que independente do tipo de dor, esse paciente, à medida que ele avança na sua idade, ele vai ter uma maior prevalência de lesões acima de 50% na angiotomografia, e homens, aqui em cima, têm mais doença do que mulheres. Então, parece que o gênero e a idade influenciam mais na ocorrência de obstrução coronariana do que especificamente o tipo de dor. Por que eu estou falando isso? Porque no passado a gente valorizava muito a caracterização dessa dor. Então a gente perdia tempo e, de novo, né, eu não quero aqui desmerecer a propedêutica, porque ela é importante para o diagnóstico diferencial, mas o fato de o paciente não ter uma dor típica não te garante que ele não tem obstrução coronariana. Olha a quantidade de obstrução coronariana em paciente assintomático. E o fato de ele ter uma dor super típica não é garantia de que ele vai ter obstrução coronariana, porque eu tenho outras causas de dor típica, estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, hipertrofia miocárdica, que não são contempladas pela obstrução coronariana. Então é preciso entender que hoje não há garantia pela caracterização da dor, nem segurança para dispensar o paciente e dizer o senhor não tem nada, nem garantia de que eu vou pedir um CAT para esse indivíduo, porque a dor é muito típica e eu vou encontrar lá uma lesão, porque a maior parte desses pacientes não tem obstrução. E pela primeira vez, há 2 anos, uma diretriz resolveu se desvencilhar dessa caracterização, que foi a diretriz americana do American Heart Association, que dessa vez não trabalha mais com esse conceito de dor típica, atípica e não anginosa, mas ele trabalha com um conceito um pouco mais, termo bom, fluido, quando ele caracteriza a dor em termos de probabilidade de essa dor ser ou não isquêmica. Então, eu tenho desde dores com muita probabilidade de ser isquêmica, central, em pressão, em peso, relacionada a estresse retroesternal, passando por dores mais agudas, por dores à direita, e chegando em dores posicionais, ventilatório dependentes, onde a probabilidade é muito baixa. Mas ninguém consegue, só pela caracterização da dor, dizer com certeza se o paciente tem ou não obstrução coronariana, nem confirmar, nem descartar. E, de fato, quando a gente olha
um pronto-socorro, eu quando lancei pela primeira vez, antes até, Suzana, do nosso Guia de Cuidado da Asa em Síndrome Coronariana Aguda, 9 de julho, já tinha lançado o seu protocolo. O protocolo de dor torácica, ele nasceu para ser frustrado. Isso aqui é um pronto-socorro. Isso aqui são pacientes entre 18 e 44 anos de idade, 45 a 64 anos, 65 a 79 anos, e eu quero mostrar para vocês o que mais é comum no pronto-socorro como causa de dor no peito. São essas barras azuis, é uma dor torácica não específica. Infarto do miocárdio, observem vocês, é menos de 5% mesmo na população idosa. Ou seja, se de cada 100 pacientes você incluir no protocolo de dor torácica, só em 4, 5 você vai descobrir um infarto. Sim, o protocolo ele é feito para você ou dispensar após internação, após investigação, ou de cara, 95% dos pacientes, porque eles não vão ter infarto. Porque o objetivo do protocolo é dispensar com segurança. É ser mais sensível e menos específico, de forma que um paciente infartado não vá para casa. Mas para que isso aconteça, às vezes eu preciso internar ou prosseguir a investigação num paciente onde eu tenho dúvida e, eventualmente, de fato, seguir ele num protocolo para que eu o dispense com segurança. Mas não tem dúvida que é um protocolo frustrante, né? Engraçado, toda vida que a gente apresenta aqui no nosso GMA, já faço o convite para vocês de participar, né, no nosso grupo médico assistencial de dor torácica, está lá 200, 300 pacientes entraram no protocolo de dor torácica. Aí a Mariana apresenta 3 casos no final de infarto, 4 casos. É para ser assim. No dia que a gente tiver 10, 15% de infarto, tá estranho, né? Essa taxa de infarto, a gente deve estar mandando e dispensando muito doente com dor torácica, sem entrar no protocolo, tem que entrar no protocolo, e a taxa de infarto, ela deve ser essa taxa residual, é assim nos Estados Unidos. As definições de infarto, elas mudaram muito recentemente. Aqui é o que a gente tem da evolução dessa definição, desde a primeira definição da Organização Mundial de Saúde até as definições mais recentes. A mais recente é a 4ª definição universal de infarto, e um fator, ele cresceu nos últimos anos como um fator preponderante no diagnóstico de infarto, que foi o biomarcador, no caso, a troponina ultrassensível. Quando eu era residente, ali em 2007, de cardiologia, a gente dizia que o infarto do miocárdio era um paciente com sintomas isquêmicos que altera marcador de necrose, no caso CKMB ou troponina. Então eu partia do paciente e ia para o marcador. Vejam a última definição universal de infarto. A definição clínica de infarto do miocárdio é a presença de uma injúria miocárdica detectada por alteração de marcadores cardíacos, no caso da diretriz a troponina, num contexto isquêmico, ou seja, num contexto de evidência de isquemia miocárdica. Então, se antes o infarto era um paciente isquêmico que alterava a troponina, hoje o infarto é uma alteração de troponina num contexto isquêmico. Porque eu posso ter infarto sem dor, mas eu não posso ter infarto com troponina normal. A troponina hoje ela ganha o espaço dentro dessas definições. Então, se de um lado eu tenho a dor, que é o meu sintoma inicial, se do outro lado eu tenho um eletro que me ajuda em uma coisa, a avaliar se uma coronária está ocluída ou não. A grande função do eletro aqui não é nem detectar alterações, porque o eletro normal ele não descarta infarto do miocárdio, mas é achar especificamente aquela alteração naquele eletro. Você bate o olho naquele eletro, você vê um supra de ST na parede inferior. Então, esse paciente aqui nem troponina vai colher, porque, de fato, eu já vejo que provavelmente ele tem uma coronária direita, uma circunflexa fechada, aqui provavelmente coronária direita fechada. Você sabe que você está diante de uma emergência médica e a função do eletro é ver supra, tá? Mas não há dúvida que dentro desse contexto de diagnóstico de infarto do miocárdio, as troponinas, elas ganharam o seu espaço e hoje não tem como ter protocolo adequado de dor torácica sem o uso da troponina. Ele pode ser um uso isolado, ele pode ser uso agregado a um score, mas com toda a raiva que alguns colegas têm da troponina, não dá para desprezá-las, porque elas vão ser utilizadas em todos os protocolos. Vejam vocês, o que a diretriz europeia anterior ela levava em consideração da abordagem desse paciente, ela parte da queixa do doente de dor torácica, ela passa pelo eletro, porque a função do eletro, de fato, é avaliar o supra de ST, mas vejam vocês que quem vai direcionar o meu paciente para casa ou para a internação é a troponina. Então, tanto
A queixa clínica, como eletro, elas funcionam como uma espécie de triagem inicial para receber esse paciente e direcionar o fluxo, para garantir que ele não tem uma coronária ocluída, porque se tiver eu não vou esperar a troponina alterar, mas o grande direcionamento e que vai gerar a tomada de decisão, que pode ser descarte, que pode ser internação, ou que pode ser observação, vai ser essa troponina no tempo zero, no seu valor absoluto, e na sua variação na forma de delta, podendo ser feito protocolo 0, 1 hora, 0, 2 horas, ou 0, 3 horas, de acordo com o que a instituição ela consegue fazer. Essa troponina, obviamente, ela não deve ser interpretada isoladamente, mas dentro desse contexto. Afinal de contas, o que é essa bendita dessa troponina? A troponina é uma proteína estrutural cardíaca, ela é encontrada dentro do miócito, ela não é uma enzima, por isso que a gente parou de usar o termo enzimas miocárdicas. Depois que os pacientes aprenderam a falar enzima, a gente parou de usar o termo, né? Doutor, e as minhas enzimas? Enzimas era na época da CKMB, que tem atividade enzimática, inclusive a gente dosava ela tanto em massa como na sua atividade, mas a troponina não. A troponina, ela é uma proteína estrutural, é encontrada dentro da estrutura da fibra cardíaca e também diluída no citosol, que é esse pool citosólico. Cerca de 10% da troponina ela é encontrada dentro do citosol. E essa troponina, lá atrás, quando a gente dosava ela, a gente tinha um kit muito inicial de dosagem de troponina, onde eu só conseguia pegar complexos inteiros de troponina, muito grandes. Então, a gente falava de marcador de necrose, porque quando eu detectava essa troponina no sangue, normalmente eu já tinha morte celular, porque não era possível que eu encontrasse um caminhão daquele tamanho de troponina no sangue sem que o miócito tivesse morrido. Com a melhora dos kits, a gente passou hoje a detectar isso aqui, ó. Uma troponina T aqui perdida, pequenininha no plasma. Então, não é que o evento mudou, a forma de infartar mudou, é que a minha forma de detectar mudou. E hoje eu consigo pegar fragmentos pequenos de troponina no sangue que talvez tenham atravessado a membrana celular sem que a célula tenha morrido. Esse miócito não precisa ter morrido, ele pode ter levado só uma bordoada. E é por isso que o nome mudou. Não é mais marcador de necrose miocárdica, é marcador de injúria miocárdica. Porque hoje eu consigo detectar alterações de troponina que não necessariamente estão associadas à morte do miócito, mas também a qualquer tipo de agressão ao miócito. E as troponinas dosadas no sangue, troponinas cardíacas, elas são específicas do músculo cardíaco. Elas não só são mais sensíveis, no sentido de que eu consigo detectar em valores muito baixos, que no passado eu não conseguia, como elas são mais específicas. O que aconteceu, então, que ela se altera com tanta facilidade? Pois é, esse é o problema. Ela é órgão específica, ela não é situação específica. Ela é específica do coração, mas ela não é específica para infarto. Ela aumenta no TEP, ela aumenta na sepse, ela aumenta na batida de caminhão, ela aumenta no trauma, ela aumenta no COVID, ela aumenta em outras situações e indica sempre que o músculo cardíaco sofreu algum tipo de agressão. Então, talvez hoje o nosso desafio seja interpretar essa troponina dentro de um contexto de agressão cardíaca. Porque, vejam vocês, aqui nessa imagem, nos nossos kits que não eram de alta sensibilidade, que eu só conseguia dosar essa troponina como patológica a partir de determinado ponto, que seria essa barra em vermelho. Eu ficava na dúvida nessa barra cinza, um valor que estava acima da detecção, mas ainda não estava acima do que eu considerava patológico, e eu dizia que esses pacientes provavelmente eram normais. Olha o que aconteceu com a mudança do nosso kit de troponina. Eu fiquei mais sensível, eu consigo hoje detectar a partir do percentil 99, que seria o valor de troponina, que 99% da população normal tem troponina abaixo desse valor, eu consigo detectar esse corte, dizer que de fato isso é normal e reduzir aquela zona de dúvida que eu tinha se aquele valor seria patológico ou não, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender hoje, eu sempre brinco, né? Troponina não é teste de gravidez, né? Acho que fica muito claro, troponina positiva, troponina negativa, e eu acho que a grande frustração do cardiologista é essa, né? Ele se acostumou a usar positivo, negativo, e hoje eu tenho valores. A troponina está tanto. Do mesmo jeito que gama-GT, do mesmo jeito que fosfatase alcalina, do mesmo jeito que TGO, que TGP, que tantas outras variáveis que a gente usa na cardiologia e na medicina, onde a gente tem que trabalhar com faixas e saber que dentro daquela faixa eu tenho uma probabilidade maior ou menor de ter
um valor normal. Então, vejam vocês que, de fato, quando eu tenho valores muito baixos, aqui utilizando, inclusive, os cortes do nosso kit, aqui do 9 de julho, a troponina de 5 ou menor que 5, gente, a probabilidade desse indivíduo ter alguma patologia é muito pequena. É um valor de troponina muito normal. Apesar do meu ponto de corte, chamado percentil 99, ser 14, porque 99% da população normal tem, usando esse kit, abaixo de 14, à medida que eu aumento o valor da troponina, alguma coisa no coração aconteceu. Então, uma troponina usando o kit aqui do 9 de julho, de 50, eu posso ter o quê? Um microinfarto, eu posso ter um infarto grande ainda, mas no começo, eu posso ter uma miocardite, um choque, embolia de pulmão, insuficiência cardíaca, às vezes o paciente tem injúria crônica, o valor é esse mesmo, doença renal, crise hipertensiva. Uma troponina de 100, bom, as probabilidades vão reduzindo. Pode ser Takotsubo, miocardite, choque, TEP, e de 1000? 1000, a probabilidade menor ainda, vai reduzindo muito as possibilidades, né, para alterar 1000 de troponina, só uma coisa que agrediu o músculo mesmo, Takotsubo, miocardite, infartos. E acima de 10.000? Acima de 10.000, pouca coisa altera tanto a troponina, e aí, de fato, eu penso sempre no infarto como principal hipótese. Então, entendam que hoje o uso dessa troponina é baseado nisso. É uma variável quantitativa. À medida que eu aumento o seu valor, eu vou reduzindo as possibilidades de entidades que agridem o coração de tal forma que chegue naquele valor. E a gente, entendendo a curva dessa troponina, que é muito precoce, né? Ela já começa a subir ali dentro da primeira hora, de forma que hoje os protocolos de detecção precoce já são possíveis, eu tenho vários momentos em que eu posso detectá-la. Eu posso pegar no momento muito inicial, onde eu ainda estou subindo a minha troponina, né? Eu brinco sempre, né? Se o porteiro infartar, né, eu vou ter uma dificuldade, porque ele vai chegar muito rápido aqui, e de fato eu vou ter ali, dentro das 3 horas iniciais de dor, né, de apresentação de dor, eu tenho uma dificuldade de detectar nesse começo. A partir de determinado momento, qualquer dor de mais de 3 horas, eu já posso aplicar o meu protocolo de 0 em 1 hora, porque vejam vocês que normalmente ela começa a subir. Esse momento aqui, que é da apresentação precoce, é o melhor momento para usar a troponina. Porque vejam essa curva que acontece no infarto. Eu tanto consigo avaliar o momento inicial como um delta, porque se eu dosar aqui e aqui, eu vou ver que ela vai subir muito. Depois eu tenho uma fase que é uma apresentação mais tardia, onde eu tenho um platô, aí eu vou ter valores elevados, mas sem delta, e depois eu vou ver um delta negativo com a troponina já caindo normalmente, quando esse paciente está na terapia intensiva. Então, olhando para essa curva, eu vejo oportunidades de momentos onde eu posso fazer o diagnóstico desse paciente. Normalmente, o paciente se apresenta no pronto-socorro aqui. Normalmente mais de 3 horas de dor, mas menos de 12 horas. É o que a gente vê normalmente nesses casos. E a quarta definição universal de infarto não só reconhece a troponina ultrassensível como método adequado de detecção não só de injúria, como de infarto do miocárdio, estabelece os tipos de infarto, tipo 1, que seria aquele associado à ruptura ou instabilização da placa, tipo 2, que seria aquele associado a condições secundárias, anemias, espasmo, dissecção de coronária. Em todos eles, eu vou ter uma alteração de troponina. A troponina não vai me ajudar na etiologia do infarto, mas ela vai me ajudar a dizer se esse músculo sofreu ou não agressão. E durante o tempo, quando as troponinas eram convencionais, a gente tinha que deixar o paciente no pronto-socorro ali 6 até 9 horas para fazer a coleta. Essa era a diretriz europeia de 2011. E o que aconteceu com o tempo é que nós trouxemos essa troponina para 3 horas. Depois, nós conseguimos levar essa dosagem para 1 hora, que é o algoritmo atual, né? Na nossa diretriz é atual, mas está na Europa desde 2015, que é o protocolo de 0 e 1 hora. Como seria esse protocolo? Seria uma dosagem quando o paciente chega, garantindo que a dor dele tem mais de 3 horas, e uma segunda dosagem em pelo menos 1 hora depois da chegada, para eu usar essa troponina de 2 formas, no seu valor absoluto e no seu delta. Vejam vocês como é o fluxograma europeu, e isso não mudou na última diretriz. Se esse paciente ele tiver ou valores muito baixos de troponina, ou deltas baixos,
ou seja, um valor baixo com delta baixo dentro de 1 hora, eu posso dispensar esse paciente e pedir outras provas, como angiotomo ou algum outro exame a posteriori. Eu garanto que esse paciente não tem um evento agudo, né? Eu sempre brinco que a função do pronto-socorro não é dizer o que você tem, é dizer o que você não tem. Você não tem infarto. Pode ter doença coronariana? Pode. Pode ter anomalia de coronária? Pode. Pode ter uma alteração cardíaca outra qualquer? Pode. Pode ter insuficiência cardíaca? Pode ter qualquer coisa. Aqui eu só garanto que você não tem uma síndrome coronariana aguda. Da mesma forma que se o valor vier elevado de cara com uma dosagem só, ou se o delta já foi elevado, esse paciente automaticamente ele já é internado e eu já procedo com unidade coronariana, considero que ele tem infarto e já posso proceder com eco e eventualmente uma angiografia. E no meio do caminho eu tenho os valores intermediários que eu posso observar, pedir um eco para ajudar, deixar na enfermaria. Então vejam vocês que existe uma série de possibilidades respeitando a autonomia médica de cada uma dessas condutas. E quais são esses valores ultra baixos, baixos e esses deltas que eu uso? Depende do kit de troponina que você tem no seu serviço. Aqui no 9 de julho eu vou apresentar os nossos cortes, no nosso protocolo, mas é importante que cada um de vocês nos seus hospitais, quando chegarem no pronto-socorro, primeiro dia de plantão, qual o kit de troponina que a gente tem aqui, porque esses valores eles modificam de acordo com o kit. Esse protocolo ele foi validado em outras populações, eu trago uma publicação americana de 2018, onde mais de 4.300 pacientes utilizaram esse protocolo de 0 em 1 hora. E qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é essa. Tomada de decisão rápida. Eu confirmei o diagnóstico em 18% da população em 1 hora. Eu descartei o diagnóstico em 57% da população. E só ficou para observação 25%. Ou seja, em 75% dos doentes eu tomo uma decisão. O que é pior no pronto-socorro do que o paciente esperando uma decisão? É aquele que vai ser passado no plantão, né? Vai ser admitido, faz uma coleta, eu fico na dúvida, faço uma dosagem com 3 horas, chamo o Marcelo para fazer um eco, para poder decidir o que vai ser feito. Então, eu reduzo a probabilidade de pacientes que ficam para reobservação. Eu já tomo decisão rápida, precocemente, muito fácil. Então, essa é a grande vantagem desses protocolos. E eles são seguros? Curioso, né? Uma dosagem com 0, uma dosagem com 1 hora. Imagino eu e Marcelo, que fomos treinados ali com o paciente a tarde inteira com a gente. Uma tarde inteira, Marcelo, era bom porque a dor melhorava, piorava, repetiu o eletro, a gente tinha segurança, né? Flávia também viveu esse momento de usar lá no Incor troponina convencional. Eu me sentia muito seguro, porque além de tudo o paciente estava do meu lado, né? E eu ia acompanhando ele. Aí nós hoje somos ensinados que, olha, com 1 hora só, você dosa tempo 0, pode dispensar. Eu confesso que no começo eu achava aquilo agressivo, né? Estranho, eu vou dispensar o paciente só com 1 hora, será que a dor dele não vai voltar? Será? E a gente fica com dúvida, é seguro esse protocolo? E a resposta é sim, ele é seguro. Entenda vocês que o grande benefício da troponina ultrassensível é dispensar o paciente com segurança. Eu posso até deixar em observação internal um paciente que não tem obstrução coronariana. Mas o grande benefício da troponina é o chamado valor preditivo negativo. O cara que eu mandei para casa não tem síndrome coronariana aguda, não tem, eu garanto que não tem. Então é o que a gente chama de valor preditivo negativo. É de 99,8% esse valor preditivo negativo. É muito alto. Eu garanto para você, vejam vocês aqui, que alguns poucos doentes aqui ele perdeu, mas de 2.493 pacientes, 2.488 não tinham nada. Não existe nada que é 100% aqui, difícil, né, numa população tão grande, mas eu queria mostrar para vocês que nas apresentações tardias, nas apresentações precoces, nas apresentações muito precoces, né, de colaboradores, código laranja, a gente vai ter sempre valores preditivos negativos perto de 100%. E naqueles que se apresentaram muito precocemente, 100% especificamente nesse estudo. Então, homens versus mulheres, acima de 90% em homens e mulheres. Renais, tanto em quem tem disfunção renal e em quem não tem, acima de 99%. Idosos, acima de 99%, independente da idade. Então, veja você que
a garantia que eu tenho de que o paciente que eu vou dispensar, ele não tem síndrome coronariana aguda, é acima de 99% em praticamente todos os cenários clínicos onde foi estudado. Dependendo do tempo de apresentação, do gênero, da idade e da condição renal. Então, essa garantia da segurança a gente tem. Sem dúvida nenhuma, esse protocolo faz também, até pela sua sensibilidade, que alguns pacientes que não têm, acabem ficando em observação ou sendo internados, faz parte do protocolo. Bom, isso é o que tem na literatura, é o que os europeus usam, é aquilo que está na diretriz europeia, mas tem uma frase, né, que a gente usou durante muito tempo: os guidelines are global, são globais, mas as decisões são locais, né? Não adianta estar na diretriz para ser aplicada na Itália, Portugal e Alemanha, mas o que a gente vai fazer no Brasil e no 9 de julho? Então a gente precisa implementar esse protocolo localmente, e foi o que a gente fez no nosso fluxograma, com o apoio, eu não diria nem o apoio, né? Com as duas mãos do time da qualidade aqui representado pela Dani, pela Sara, onde a gente implementou esse protocolo no 9 de julho, utilizando aqui a diretriz europeia, que na época era de 2015, mesmo antes do Guia de Cuidado da ASA, que, na verdade, mais replicou esse tipo de conduta, até porque nos hospitais da ASA a gente não tem só hospitais que têm troponina ultrassensível, a gente tem hospitais com troponina convencional, que não poderiam utilizar o protocolo de 0 e 1 hora, teria que utilizar o protocolo de 0 e uma outra dosagem entre 3 e 6 horas, mas aqui no 9 de julho esse é o nosso protocolo, onde a gente começa pela identificação do paciente com dor torácica, ele se identifica no totem. Então, essa identificação parou de ser da triagem, mas passa a ser a sinalização do próprio paciente, que marca lá a dor torácica, e a partir daí ele faz um eletro, no máximo em até 10 minutos. A função desse eletro é basicamente ver supra. Então, observando o supra de ST, você já segue o fluxo de infarto com supra de ST, onde esse paciente ele tem uma meta de estar ali reperfundindo o vaso em até 90 minutos. O ideal seria menos de 60, a gente está lutando por isso, seguindo os europeus, mas as nossas metas brasileiras ainda são de 90 minutos. Não tendo supra de ST, o médico pode julgar se esse paciente prossegue ou não no protocolo. Então, aqui em vermelho, tem aquele paciente jovem que sinalizou dor torácica, que tem uma dor no ombro, que tem um zoster, que já tem uma síndrome do manguito rotador e está com a dor. Casos óbvios onde você acha que sequer ele merece escolher uma troponina, e eu já posso descartar esse paciente do protocolo nesse momento inicial. Contexto clínico é importante nesse cenário. Agora, eu peço sempre para os colegas do pronto-socorro tomar cuidado com essas dispensas sem a troponina, porque você está amparando a sua segurança diagnóstica só na dor e no eletro, tá? Então, eu sempre peço a atenção dos colegas, porque a troponina está aí e ela consegue ser realizada rápida e de uma forma segura. Mas tem casos óbvios em que essa troponina ela não precisa ser solicitada, e aqui o médico já não poderia solicitar. Se ele entende que ela deve ser continuada, a gente vai seguir no protocolo entre 0 e 1 hora. Vejam vocês que se o paciente tem mais de 3 horas de dor, eu já consigo incluir esse paciente no protocolo 0 em 1 hora. Aqui a gente estabeleceu os cortes que são chamados de baixos. Eu não incluí o ultra baixo aqui, seria menos de 5, mas como o resultado da troponina não sai antes de 1 hora, então não adiantaria, né, aquele valor isolado de menos de 5 para colher uma vez só, porque esse paciente já teria colhido a segunda dosagem, então a gente incluiu apenas o valor de 12. Se essa troponina ela vem menos de 12 e em 1 hora ela varia menos de 3, esse paciente ele já pode ser dispensado se ele tiver um heart score menor do que 4. A gente colocou o heart score no final, porque a gente sabe que tem pacientes, independente do valor da troponina, que tem mais de 75 anos de idade, tem fator de risco. Às vezes eu quero investigar esse paciente, a gente deixou essa liberdade de internação desses doentes pelo heart score. A diretriz brasileira adota também o heart score, mas vejam vocês que eu coloquei o heart score no final e não no começo. Que o heart score é uma trava a mais de segurança para dispensar o doente. Eu vou ser honesto com vocês que cientificamente eu já estaria super tranquilo com a troponina, mas eu acho importante não amparar só na troponina, mas deixar um score clínico também nessa tomada de decisão. Se a troponina ela vier acima de 52 ou um delta maior do que 5,
ou seja, na troponina de 25 e veio 30, esse paciente ele já pode ser internado, porque nesses casos ele já tem indicação de internação de cara. Em 1 hora eu já tomei a decisão. E eu vou ter dúvida de fato, naqueles pontos de corte ali, maior que 12, menor que 52, ou aquela variação ali de 3 e 4, onde eu posso internar para prosseguir a minha investigação, posso pedir um eco, posso pedir uma prova funcional. Vejam vocês que aqui posso repetir a troponina com 3 horas, e a partir daqui tomar a decisão. O que a gente estabeleceu no 9 de julho é que se eu dosar com 3 horas e essa troponina tiver, ela for maior do que 12, acima do nosso percentil 99, a gente optou por internar, por ser mais inclusivo nessa internação. Tá? Mas vejam vocês que tudo termina com o heart score, naqueles doentes que eu dispensaria para definir entre alta e internação. Então, gente, valor absoluto, delta em 0 e 1 hora e heart score são as 3 ferramentas da nossa diretriz que estão contempladas também no nosso guia de cuidado da ASA, tanto para infarto com supra, mas aqui principalmente para o sem supra, nessa tomada de decisão. Os cortes especificamente são esses: o valor baixo é menor que 12, o delta baixo é menor que 3. O valor alto é 52, o delta alto é 5. Qualquer coisa entre esses valores, observação ou internação, ou colhe uma dosagem adicional. Esse já é o protocolo adaptado para o nosso kit de troponina aqui do Hospital 9 de Julho. Esse é o Heart Score, para quem não conhece. Essa é a ferramenta e a trava final de dispensa. Ele também usa troponina, se vocês observarem aqui dentro do seu valor, mas ele usa outros critérios clínicos também. Eu posso ter um paciente com troponina normal, mas que seja um paciente, por exemplo, que teve um infra de ST, que tem uma dor que eu considero que é altamente suspeita, que é um paciente com 70 anos de idade, que eu vi que a probabilidade de doença coronariana é mais alta. Então, a gente deixa o heart score também como uma ferramenta do clínico para dizer, olha, a despeito da troponina negativa, eu sei que não tenho a síndrome coronariana aguda, mas eu não me sinto confortável de dispensar um senhor de 70 anos hipertenso diabético com infra de ST. Posso internar? Pode internar. Esse heart score vai dar maior ou igual a 4. Então, a gente foi absolutamente criterioso na construção, dando mais sensibilidade, mais especificidade nas tomadas de decisão para a internação desses doentes. O objetivo dessa aula, propositalmente, não é repetir o nosso guia, porque se eu falasse para vocês aqui em 30 minutos o que tem no guia, ninguém ia participar do nosso treinamento na nossa plataforma das Educa. Então, essa aula ela não tem nada da aula que a gente fala dentro do nosso guia de cuidado. Aqui, o do infarto com supra de ST, vários colegas heads da cardiologia, especialistas da rede DASA comentando. Eu dou a minha aula de troponina, de manejo inicial do infarto com supra. Aqui outros colegas, a Mariana Andrade da Bahia, falando sobre o uso dos antitrombóticos. Eu já deixo para vocês aqui a nossa propaganda dos nossos 2 guias. Nós participamos da construção, gente, ficou muito bom o nosso guia de cuidado, um manejo super atual. Eu digo para vocês que mesmo vendo a diretriz mais recente europeia, que eu vou comentar um pouco sobre ela, ainda assim eu me sinto confortável de continuar aplicando o nosso guia, porque vai mudar praticamente nada. Mesmo para aqueles que não tem como parte mandatória da sua atuação no hospital fazer esses treinamentos, que para aqueles que atuam como hospitalistas, como retaguardas, no pronto-socorro e na UTI, são os treinamentos obrigatórios, mas fiquem à vontade para acessar a nossa plataforma e fazer o nosso treinamento de síndrome coronariana aguda com e sem supra de ST. E eu não dei spoiler, porque aqui vocês vão ter um treinamento muito maior, né? Vocês vão ter uma carga horária aqui de cerca de 2 horas falando sobre esses temas. As aulas ficaram curtas, então dá para fazer no plantão, dá para fazer com tranquilidade, não ficaram aulas extensas, né? Não ficou uma aula, né, de abertura de congresso, ficou uma aula, são normalmente aulas ali de menos de 10 minutos, onde você faz on demand, cada tema você pode ver com calma e tranquilidade e promove uma bela revisão sobre o tema. Então a gente falou já do nosso legado. O que a gente construiu no último ano? A gente implementou o nosso protocolo. Hoje a Dani está aqui, né, que quem manda as informações todos os meses. Nós temos aqui no 9 de julho já 100% de taxa de adesão em termos de aspirina,
mais de 90%, quase 100% de proporção de pacientes que fazem um eletro em menos de 10 minutos, uma adesão altíssima ao nosso protocolo. Eu acho que essa construção foi muito legal. Corporativamente, a gente teve o nosso primeiro guia de cuidado corporativo da DASA de síndrome coronariana com Insensupra, um verdadeiro desafio fazer isso em hospitais em vários estados, com troponinas diferentes, mas esse protocolo foi construído e hoje a gente vê como mudou a forma da gente olhar para esses números e a gente viu que a gente conseguiu encurtar distâncias. Era muito diferente a forma que a gente conduzia uma dor torácica aqui da forma que era conduzido no Maranhão, no São Domingos, ou mesmo no Lefort aqui tão próximo. Hoje ainda é diferente, mas está menos diferente. Porque hoje, pelo menos, a gente elencou prioridades em termos de cuidado que tornaram as condutas mais uniformes. Porque o que o paciente precisa é ter segurança de que em qualquer hospital da DASA que ele procurar, ele vai ter o mínimo de segurança e de condutas parecidas. A troponina pode ser diferente, mas a segurança com a qual ele é dispensado tem que ser a mesma, tá? E para onde a gente vai, né? A gente ficou de falar não só do nosso legado, mas para onde a gente vai caminhar. Eu trago aqui a diretriz de 2023 da Sociedade Europeia de Cardiologia, apresentada recentemente, uma diretriz que já foi muito ousada, por dessa vez não separar com e sem supra, mas já trazer aqui um acrônimo ACS, que seria um acrônimo para síndrome coronariana aguda, e tratar na mesma diretriz essas duas condições, apesar da gente tratá-las separadamente, porque as condutas são diferentes, mas é o espectro da mesma doença. Ele traz essa mnemônica, né, de um eletro anormal, de um contexto clínico e da estabilidade ou não desse paciente. Ela continua entendendo que as apresentações clínicas são como infarto com supra, onde eu vou favorecer a reperfusão ou a fibrinólise, angioplastia primária ou fibrinólise, o infarto sem supra ou a síndrome coronariana sem supra de muito alto risco, onde ele vai para uma angiografia imediata, podendo angioplastar, e a síndrome coronariana sem supra de alto risco, onde ele vai precisar de um cinecoronariografia, de um CAT ali dentro das 24 horas. Ele ainda prepondera que a base do tratamento é a terapia antitrombótica, principalmente com a terapia antiplaquetária, chamada DAPT, aspirina mais o inibidor de P2Y12, que pode ser preferencialmente prasugrel ou ticagrelor, mas também o clopidogrel, na falta dessas duas drogas, e a terapia anticoagulante, que normalmente é feita com heparina de baixo peso ou não fracionada. A revascularização, ela tanto pode ser feita no momento inicial, no caso com supra, na angioplastia, mas ela pode eventualmente ser feita com cirurgia, naquele paciente que tem uma anatomia mais extensa, né, uma anatomia mais complexa, e outras formas também de avaliação de imagem intravascular, como o AIVUS, o OCT, podem ser utilizadas nessa tomada de decisão. E ele não separa, o que eu gostei muito, a gente vai comentar um pouco sobre isso, o infarto, ele não olha só para a árvore, ele olha para a floresta. Esse indivíduo que infartou, ele não é um trombo ambulante, né? Eu não posso pensar só na terapia antitrombótica. E a terapia de redução de lípides, e a cessação do tabagismo, e a reabilitação, e o controle de fatores de risco, e a abordagem psicossocial. Então, ele vê que essa é uma oportunidade de prevenção secundária completa nessa população, de forma que no nosso protocolo a gente já tem um tópico específico para alta qualificada. Na hora que esse paciente vai ter alta, a gente vai pensar não somente na terapia antitrombótica, mas em todos os outros fatores. Eu não estou conseguindo passar. Estava até agora. Só toca na tela, que às vezes é só isso. Não. Agora vai. Vejam vocês que nessa última diretriz continua o mesmo cenário de partir da dor, seguir para o eletro e avaliação da troponina, angiografia e exame de imagem. Em relação à forma de condução desse doente, como a gente bem mostrou, ele continua reconhecendo as 3 apresentações principais. Os tempos no infarto com supra, eles continuam parecidos com o da última diretriz, que é o nosso alvo. Se vocês observarem especificamente no infarto com supra,
ele continua recomendando 60 minutos até você reperfundir esse paciente e não 90, apesar de ele não considerar porta, né, ele considerar first medical contact. O europeu ele não conta da hora que o paciente abre a ficha, ele conta do momento onde ele teve contato com o primeiro profissional de saúde que atendeu ele, tá? Então é o primeiro contato médico, ou no caso da Europa, tem vários profissionais habilitados, enfermeiros, por exemplo, que podem trombolizar. Então, o primeiro profissional que pode resolver o problema dele, ele já leva em consideração o tempo de contagem. No Brasil, a gente mantém ainda a porta. E naqueles com síndrome coronariana que não são com supra, né, sem supra, continua o reconhecimento daquelas populações de muito alto risco, instabilidade hemodinâmica, dor refratária, insuficiência cardíaca, complicações mecânicas, onde eu vou fazer uma estratégia invasiva, e aqueles pacientes que não estão nessas condições de emergência, mas que têm alterações transitórias de ST, um score de Grace acima de 140, onde eu vou fazer uma estratégia invasiva precoce em menos de 24 horas. Houve uma redução dessa recomendação, que era classe 1, né, de fazer o CAT em 24 horas, foi para 2A. Sinceramente, em termos de prática clínica, não muda. A gente vai continuar recomendando. Antes era mandatório, hoje virou recomendado. Do ponto de vista da ponta do que a gente faz, não muda essa modificação. E talvez a grande mudança, isso sim, talvez impacte nos próximos anos nos nossos protocolos, é o uso do chamado pré-tratamento com o segundo antiplaquetário. Então, acho que não há dúvida que todos vão receber aspirina. O AS há anos, né, desde o ISIS-2, final da década de 80, já é utilizado nesse cenário, e tradicionalmente a gente dava o segundo antiagregante, ou ticagrelor, ou clopidogrel. Prasugrel não, prasugrel já era usado só na sala de hemodinâmica, mas esses dois outros a gente fazia na sala de emergência, e hoje a diretriz reconhece que para as síndromes coronarianas sem supras é classe 3. Não recomendado você fazer esse segundo antiagregante na sala de emergência e deixar isso para a sala de hemodinâmica. E no caso do infarto com supra, que para mim foi a maior surpresa, como o paciente vai imediatamente para a hemodinâmica, a gente sempre fazia já a dupla antiagregação na emergência, eles colocaram como 2B, ou seja, só em alguns casos fazer na emergência e deixar como padrão você fazer na sala de hemodinâmica. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui? O cuidado de que, se eu quiser seguir o protocolo, eu tenho que seguir ele inteiro. O fato de você não fazer o segundo antiagregante te obriga a seguir o resto do protocolo. Mandar esse indivíduo rápido para a hemodinâmica, mandar em menos de 2 horas se for uma síndrome coronariana de muito alto risco, e mandar em 24 horas se for de alto risco. Não adianta querer, do alto da sua ignorância de quando esse paciente vai para a hemodinâmica, não fazer essa segunda medicação e passar seu plantão. Então, o que eu digo é, o não pré-tratamento, ele tem como condição a rapidez e os timings que tem que ser seguidos para esse paciente ir para a hemodinâmica. Aqui no 9 de julho, a gente tem condição de fazer isso? Tem. Em todos os hospitais DAS, a gente tem condição de fazer isso? Não sei. Eu posso falar pelo 9 de julho que aqui a gente consegue fazer. Mas eu diria ainda que esses casos têm que ser vistos com muito cuidado. Porque fazer só aspirina e deixar esse paciente aí um fim de semana é um pouco complicado. A gente tem que ter garantias de que em um dia esse paciente, independente da situação dele, ele vai ter que ir para a sala de hemodinâmica. E aqui nós temos as estratégias de longo prazo, aqui não é o objetivo dessa apresentação, mas estão na alta qualificada. As opções que eu tenho, né, de depois de 12 meses de tratamento, manter só aspirina, manter rivaroxabana dose vascular mais aspirina, manter DAPT por mais tempo, ou mesmo estratégia que a gente comentou hoje de manhã, que a gente é muito simpático, de ao invés de manter a aspirina, manter o segundo antiplaquetário, ou clopidogrel, ou prasugrel, ticagrelor, como o tratamento de longa data. Então, entendam que o objetivo dessa diretriz é o manejo da síndrome coronariana aguda na sua totalidade. Novamente, esse é o nosso objetivo, é tratar não só a coronária, mas o indivíduo. Gostei muito dessa abordagem, esses já são meus 2 slides finais da diretriz, de fazer uma abordagem centrada no paciente.
Então, você já considerar todos os fatores de risco, estabelecer, né, as medicações prévias, ou coisa que a gente já faz aqui de reconciliação medicamentosa, e considerar fatores psicossociais, individualizar um cuidado na triagem. Olha só, já fizemos isso, né? O totem nada mais é do que isso. É separar a dor torácica e esse paciente dos demais pacientes no pronto-socorro, é ter um fluxo individualizado, bem como dividir com o paciente a tomada de decisão, o que não significa jogar no colo do paciente a decisão, porque o profissional de saúde é você. Eu tenho sempre muito cuidado quando a gente vai falar do que é um cuidado, né? Patient-centered, centrado no doente. Centrado no doente o doente, ele deve estar ciente de tudo que vai ser feito com ele, os seus riscos e os seus benefícios. Mas, pelo amor de Deus, não é para chegar no doente e perguntar: o senhor quer um CAT? Não é assim. Olha, o senhor precisa de um CAT. Essa é a indicação médica. O CAT vai ter esses benefícios e vai ter essas potenciais complicações. Então, essa decisão ela é dividida no sentido de que riscos e benefícios são compartilhados. Mas, pelo amor de Deus, vai perguntar ao doente se ele vai querer um estente farmacológico diluído com os otarolimos ou everolimos? Não há competência técnica para essa tomada de decisão. Então, essa decisão, de fato, é uma decisão do especialista, mas o paciente ele tem que estar ciente de tudo o que acontece com ele, até porque essas são as expectativas do paciente numa síndrome coronariana aguda em relação a uma instituição de saúde, né? Ele quer que os seus sintomas sejam reconhecidos, ele quer alta qualidade e segurança dos profissionais, ele quer o cuidado certo no momento certo, né? Ele quer uma informação clara e compreensível, ele quer participar sim dessas decisões e respeitar as preferências. Às vezes, uma cirurgia que é indicada, ele recusa a cirurgia, ele quer suporte para a sua família, ele quer um ambiente hospitalar adequado. Então, o paciente procura um serviço de saúde, esse papo de troponina não cola com o paciente. A troponina é uma ferramenta para você, não é para ele. Não adianta dizer para ele: olha, a sua troponina veio alterada. Ele não entende o papo da troponina. Isso é uma conversa para nós. O paciente ele quer um diagnóstico assertivo, uma conduta adequada, com o menor risco para ele. E é isso, e são essas as nossas preocupações, desde o cenário pré-hospitalar, que talvez aqui a gente atue um pouco menos, no cenário hospitalar, onde de fato a gente vai atuar mais, e na dispensa desse paciente, já preparando ele para a fase de reabilitação e de segmento. Então, o momento da internação, eu sempre digo que é um momento muito sensível. Pacientes, eles não param de fumar no consultório porque você diz que ele vai infartar, mas depois que ele infarta, ele para. O paciente usava a medicação de forma completamente não aderente. Depois que ele infarta, ele passa a melhorar a aderência. Esse é o momento talvez mais sensível onde mudança de estilo de vida, aderência medicamentosa, o paciente não ia para check-up, não fazia, teve o primeiro infarto, pode ter certeza, ele vai continuar procurando serviço de saúde, porque esse é um momento sensível da vida dele. E o hospital tem que aproveitar esse momento de sensibilidade para poder estabelecer não só o melhor tratamento na fase aguda, mas para estabelecer um tratamento de longa data, porque a aterosclerose, meus caros, é a doença de uma vida, é a doença de um momento. Esse paciente ele vai estar em prevenção secundária para sempre. Ele sempre vai ser prevenção secundária. Ele sempre vai levar o estigma de portador de doença cardiovascular. Em nenhum momento mais da vida dele ele vai ser baixo risco. A partir de hoje, ele é considerado um paciente de muito alto risco cardiovascular. Ele pode melhorar o colesterol, ele é muito alto risco cardiovascular, ele pode controlar a pressão, controlar o diabetes, ele sempre vai ser muito alto risco cardiovascular. Ele sempre vai ser conduzido como tal. Então, é importante que o sistema de saúde tenha condição de receber esse paciente, e eu acho que é para lá que nós vamos caminhar. E dentro da nossa estrutura da DASA, com fortalecimento não só do hospital, mas das nossas instituições ambulatoriais, no caso 9 de julho CME, eu vejo que essa dobradinha CME 9 de julho, ela encontra aqui, exatamente nesse momento, o seu espaço de atuação, fazendo não só o cuidado intra-hospitalar, mas também a prevenção secundária. Gente, agradeço aqui a atenção de vocês e fico disponível para as perguntas. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo, pela excelente aula, compartilhar tanto conhecimento com a gente. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta.
Não, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguma pergunta. Acho. Estou vendo aqui, deixa eu ver. Você consegue abrir para mim? Você consegue abrir? Lista de presença. Acho que não temos nenhuma pergunta. Deixa eu tirar aqui do módulo de apresentação. Não, não temos nenhuma pergunta. Eu tenho uma pergunta para o senhor, doutor. Agora, falando um pouquinho sobre o protocolo, então, de dor torácica especificamente, você comentou bem, né? Temos uma taxa de adesão muito boa, realmente. Sempre, a nossa meta é de 90%, a gente sempre está aí em 93%, 95%. E aí eu te pergunto com relação a esses 5%. Qual é a dificuldade realmente da gente alcançar essa taxa aí dos 100%, e como que a gente pode fazer para a gente sempre manter, né, os protocolos, hoje a gente está falando especificamente do de dor torácica, mas os protocolos como um todo, sempre com tônus forte, com a equipe de saúde mais sensibilizada com relação à adesão? Olha, não essa diretriz, mas a outra diretriz de síndrome coronariana aguda, ela tinha um slide que ela falava dos delays, né? Existe o delay do hospital, delay nosso, e o delay do paciente. Então, eu diria, Dani, que esses casos onde a gente não segue a adesão, maior parte deles, e a gente discute todos eles vão por falta, na verdade, de educação médica por parte dos pacientes, que, por exemplo, chegam com a dor no peito, ou uma dor no ombro, ou uma dor epigástrica, e não se triam adequadamente marcando dor no peito. E aí a gente vai ver que ele é triado, às vezes, por ortopedista, para outra especialidade. Então, sempre vai existir um número residual que não vai aderir ao protocolo, boa parte deles não por delay nosso, mas por delay do paciente, que às vezes atrasa para vir para o hospital, que não reconhece os sintomas e chega aqui já com infarto evoluído, com mais de 24 horas, que às vezes chega no hospital, senta lá, fica esperando alguém falar com ele e não vai no totem. Então, eu diria que a única forma que a gente tem, a única ferramenta que a gente tem para aumentar essa taxa é a educação médica. E quando eu falo educação médica, é isso que a gente está fazendo aqui com os profissionais de saúde, mas educação dos pacientes. Todo paciente de alto risco cardiovascular, ou paciente que já infartou já está escolado, ele tem que ser treinado a identificar os sintomas e a como proceder no caso de precisar procurar um pronto-socorro. A recomendação que a gente faz para todos eles é: se você tiver uma dor no peito com essas características, procure um serviço de saúde, e a gente tem que dizer para ele, eu não sei para onde ele vai, sinalize para alguém que você está tendo dor no peito, porque senão ele vai chegar, vai pegar a senha, vai sentar na cadeirinha e vai ficar ali 40 minutos esperando alguém reconhecer que ele tem uma dor no peito, né? Então, única forma de você, especificamente nesse porta elétrico, aderir 100% é a educação médica. A nossa parte a gente consegue fazer, fazendo uma sensibilização do médico emergencista, clínico, ortopedista, todos que atuam no pronto-socorro, de que dor no peito é igual a eletro em menos de 10 minutos. Mas, às vezes, esse problema de triagem é do paciente. Quantas vezes a gente não pegou um outro colega que, na consulta, identificou que era uma dor torácica e fugiu dos 10 minutos, porque esse tempo foi perdido enquanto o paciente transitava em outras especialidades. Então, não vejo... Eu queria uma fórmula mágica para isso, não tem. É educação, só que educação é aquela coisa, né? Eu brinco, é aquele ditado que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Normalmente é um tipo de atuação que às vezes a gente não vê o resultado na nossa geração, mas a gente vê na geração seguinte. Eu não espero ser tão fatalista de não ver isso acontecer, mas são atuações eficazes, mas de médio e longo prazo. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Não? Então, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Dani. Por aceitar o nosso convite. Obrigado, Uma Dani. gratificação do Centro de Estudos. Obrigado. Obrigada pela presença de todos. Temos uma pergunta. Espera um pouquinho. Faz a pergunta no microfone para o pessoal que está online conseguir ouvir. Obrigada.
Se o nosso kit de troponina é outro, tem alguma porcentagem ou algum valor que a gente possa controlar, né, essa evolução do delta, sendo que aqui já tem, né, você já mostrou o valor que é acima de 15 e tals. Tem algum valor esperado, uma porcentagem, para que a gente espere em outro kit de troponina? Primeiro, se você entrar nessa mesma diretriz europeia recente no suplemento, você vai encontrar uma tabela com todos os kits de troponina ultrassensível de todas as empresas, com todos esses cortes. Ultra baixo, baixo, delta baixo, alto, delta alto, tá? Então você pode checar lá. Agora, a sua dica, a sua pergunta talvez seja mais genérica. Qual é a variação da troponina que eu considero que ela não é normal, 20%? Qualquer troponina que altere mais do que 20% não é normal. Tanto é que o coeficiente de variação das troponinas na prática clínica tem que ser de menos de 10%. Para uso clínico, menos de 10%. Então, você pegou a sua troponina, ela veio 10. Meu caro, se você medir esse mesmo soro de novo e ele vier 12, tira esse kit. Variar 20% com o mesmo plasma, né, é porque esse kit não é adequado, ele não está adequadamente calibrado. Eu não posso ter uma variação tão ampla usando o mesmo soro do paciente, né? Então, troponinas para uso clínico têm um coeficiente de variação normalmente de no máximo 10%. Mais que 20% já é assim. É uma sobra que eu dou do dobro disso, e se uma troponina que era 10, ou 15, ou 20, ou 200, e ela varia mais do que 20%, e ela vai para 230, isso não é considerado normal. E se você não tiver no seu serviço esses valores baixos e ultra baixos, considere sempre o percentil 99 do seu kit. Se você tiver uma troponina acima do percentil 99, que é aquele limite que vem lá no resultado, com um delta de mais de 20%, pode ter certeza, boa coisa não é. Essa é uma dica genérica, né? É uma dica para você usar em qualquer lugar do Brasil. Você vai usar o percentil 99 como corte, você vai ser bem sensível, tá? E você vai usar um delta de 20% para tentar ser um pouco mais específico. Mas se você usar essas duas estratégias, você consegue ser relativamente acurado na sua tomada de decisão. Mas o ideal, de fato, é reconhecer o seu kit e aplicar o seu kit da forma como a gente aplica aqui. Porque com essa questão da troponina ela ser associada também a outras condições, né? Você viu que o nosso percentil 99 é 14, mas eu só interno a partir de 52, né? Por quê? Porque geralmente o paciente que tem um infarto, ele tem valores muito elevados, né? Então, apesar do percentil 99 ser 14, o indivíduo com 20 necessariamente infartou? Talvez não. Agora, se eu vi um delta alto, é porque significa que não só ela alterou, mas ela está subindo, né? Então, usar valor absoluto e delta, eu acho que é importante. Grave esses números. Percentil 99 vai estar lá no resultado do laboratório e variação acima de 20%. Que a gente usa no pronto-socorro e muito na UTI, né? Esse paciente vai para a UTI, estava bem, aí vinha com a troponina caindo, aí um dia alguém pediu, subiu de novo. Espera aí. Mais de 20% de variação para cima é sempre complicado. Muito obrigada, então, pela presença Obrigado, de gente. Obrigado pela todos. atenção de vocês. Próximo lanche clínico, então.